daí dj do escalar já está aqui. Esse cara é o cara. Eu estou pegando duas derivadas aqui. Então, se dá uma coisa simétrica, isso aqui também está dando uma coisa simétrica. Eu teria que ter 5 componentes ali. Eu tenho uma aqui, tá? Tenho essa aqui, esse vetor aqui. Sobra mais uma possibilidade, né? Eu posso jogar duas derivadas no escalar, uma derivada no vetor e deixa eu ver aqui. Acho que só isso, só é a única possibilidade que eu posso ter. Mas aí ficaria faltando, essa minha composição, ficaria faltando uma componente, porque o H tio J ele tem que ter 5 componentes. Eu estou decompondo ele num escalar, num vetor, então em princípio eu teria 4 componentes, estaria me faltando um escalar aqui, que eu poderia representar, acho que eu poderia pegar aqui, não dá para eu dizer onde é que eu posso tirar outro escalar aí, né? Então um outro vetor, deixa eu ver, 2 graus de liberdade, se eu pegasse aqui um vetor, eu não vetor rotacional, vetor de divergência nula, esse vetor aqui tem divergência nula. No fundo, ele é aquele teorema de Helmholtz, né? É tipo o teorema de Helmholtz, com campo de rank 2, exatamente, isso que eu estou vendo aqui. Seria tipo o teorema de Helmholtz, a gente estaria decompondo o campo numa parte escalar, numa parte vetorial, mas aquele campo tem traço nulo. Então, o fato do traço dele ser zero significa que quando eu contrair o J, eu esperaria talvez que esse Laplaciano aqui fosse zero, esse cara aqui tivesse divergência zero, quer dizer, aparece um vetor. Se esse vetor tem divergência zero, ele tem dois componentes independentes, não 3, então ficaria 2 e 1, 3. Eu precisaria de um outro vetor. Se eu pegar, por exemplo, um vetor com rotacional igual a zero, esse vetor é o gradiente de alguma coisa. Por exemplo, um vetor, se eu pegasse aqui, mais esse DI de um outro vetor, que eu vou chamar de sigma J, se eu pegasse um vetor aqui, e esse vetor aqui tiver rotacional nulo, ele teria que ser o gradiente de um escalar, mas eu cairia nisso aqui. Então, não me parece que fosse o grau de liberdade independente. Quer dizer, o nosso objetivo aqui é decompor esse tensor simétrico de rank 2 em tensores de rank mais baixo. Quer dizer, eu poderia sempre pensar que eu estou atuando com as duas derivadas no escalar, uma parte simétrica desse carinho aqui, certo? Poderia... O que mais que a gente poderia fazer aí? Derivada. Esse cara aqui, vamos ver só. Esse aqui seria um escalar, realmente, né? Então seria aquele modo ali, tipo aquele modo ali. Depois eu posso tirar uma parte de 1, se eu tirar essa derivada, tá certo? Mas eu teria esse vetor aqui, poderia ter, deixa eu ver, uma coisa como se fosse, por exemplo, pegasse aqui o Laplaciano de um vetor, vamos dizer assim, um vetor sigma, mas aí eu teria que ter, não poderia ter que ser sigma com 2 índices, né? Vejo. Seria só. Estou vendo outro grau de liberdade que a gente possa colocar. Se a gente colocar aquele vetor singular com 3 componentes, o traço dele é zero, então eu já isolei o H para cá, né? Então aí sobra duas derivadas atuando no escalar, uma derivada de um vetor. O que mais que eu posso formar? Aí esse método de J. Se eu pegar
pensasse que alguma coisa do tipo delta IJ, que é simétrico, e se eu colocar aqui delta IJ, por exemplo, divergência daquele sigma, vamos pensar assim. No caso, ele não tem que subtrair o laplaciano de Qi, não, professor? Oi? No caso, isso não tem que subtrair o laplaciano do Qi? O laplaciano desse cara aqui? É, porque senão ele o HIJ, tio... Não tem traço zero. É, Pois é, eu estaria pensando o seguinte, para esse cara aqui ter traço zero, o que era necessário fazer? Era preciso que o laplaciano do Qi seja zero. Então eu teria que impor, eu faço essa decomposição da seguinte maneira, o laplaciano do Qi é zero. Qi não é zero, mas o laplaciano é zero. A divergência desse ômega é zero. E a divergência, aí sobraria, tá? Aí aqui sobraria, se eu tirar o traço daquele tensor, aqui teria, aqui me daria divergência zero, né? Então eu poderia, porque isso aqui tiver laplaciano zero, e se isso aqui tiver divergência zero, na hora que eu tirar o traço do H-til, eu estou resolvendo a questão. Agora está me sobrando, deixa eu apagar isso aqui, né? Isso aqui está me sobrando esse módulo. Se eu pudesse escrever esse módulo aqui, ele é um vetor simétrico, ele é um tensor simétrico, tem dois índices que ele é simétrico. O delta e J aqui eu não poderia colocar nada, porque isso aqui me daria uma grandeza escalar. Eu estaria precisando de mais, provavelmente mais um vetor ou uma condição de um vetor que fosse, também tivesse outro vetor de divergência nula, né? Porque se eu colocasse aqui o laplaciano, né? Vejo que eu poderia colocar aqui, estava precisando de uma novidade assim, de um termozinho aqui, só para que aí ficaria mais interessante. A gente estaria, na verdade, porque nós vamos pensar bem o seguinte, esse campo aqui, ele tem spin 2. Então ele tem que ter modo de polarização mais 2, mais 1 e 0. Perfeito. O modo de polarização 0 está aqui. Você tem um escalar aqui. Depois o modo de polarização, eu tenho alguma coisa aqui que tem esse spin que está contido aí. Eu deveria ter alguma coisa, né? Com spin 2, a não ser que eu colocasse esse. Isso aí da seguinte maneira, se a gente colocasse assim, delta, pegar um tensor de rank 2, né, mas uma divergência, se eu pegasse aqui alguma coisa do tipo DI, colocar aqui, eu tinha colocado um sigma, IJ, kappa, se eu fizesse D kappa de sigma teria que ter alguma coisa para representar esse modo de spin 2, quer dizer, alguma coisa que tivesse, quer dizer, teria que decompor esse cara em modo de polarização, como apareceu lá, quer dizer, esse escalar eu consigo colocar, dizer, o traço já está zero, já está aqui, então isso está fora de cogitação, tem que ser 5 componentes que tem aqui. Isso é um vetor, mas se esse vetor tiver divergência nula, ele tem 2 componentes apenas, então eu teria 2 componentes aqui, com uma componente aqui, fica 3 componentes, estaria me faltando mais 2 graus de liberdade para estarem aí dentro do H-til e J. Então vamos ver se a gente procura aí, a gente teria Laplaciano. Eu queria ver procurar talvez eu queria ver, porque o H-til, como a gente apareceu lá, como a gente
ganha uma equação para aquele módulo lá, DI, DJ negativo J. Então, a gente está vendo que a componente de spin 0, que está dentro do spin 2, ela entra naquela equação e ela tem uma equação para ela. Então, eu estou querendo ver se a gente conseguir tirar desse tensor também os componentes os outros modos de polarização. O setor de spin 1, porque dentro do spin 2 eu tenho projeção mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2. Então, a gente tem o 0 a gente isolou, é o DI, DJ, é aquele que o 1 seria esse sigma, esse ômega maiúsculo, que tem divergência zero, não sobrariam duas componentes. E a gente está precisando de alguma coisa que pudesse estar representando o spin 2. Você teria a divergência, vou pensar se eu pegasse assim, a divergência pegasse alguma coisa assim, delta I, capa, vamos ver assim, DJ, pegasse aqui um sigma, com os dois índices, né? Alguma coisa assim, DJ, o sigma J, o capa, o sigma capa, pegasse assim, alguma coisa assim, algo desse tipo aqui, DJ, capa, o sigma, quer dizer, então eu estou pegando as duas projeções agora em cima desse cara aqui. Então vamos pensar o seguinte, vindo que eu posso impor aí, eu teria que impor aqui a divergência curva dura, tá certo? Então você chama esse objeto aqui, ele é simétrico quando ele é 5 componentes, mas aí eu imponho que vai ter uma condição, quer dizer, DI, eu vou escrever, isso aqui me daria sentido nessa equação, se eu escrevesse algo desse tipo, claro, simetrizando em DJ. Mas eu daria, porque na verdade o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse vetor aplicando nesse tensor de Rank2, sobra esse índice aqui. Então, mas aí eu estou botando esse gradiente aqui. Então, se eu pensar que esse objeto aqui, por exemplo, que a ação dessas duas derivadas nele dá zero. Então, se eu pegar o DI, se eu tirar um traço desse tensor, eu teria DI, DK, o sigma kappa I. Então, isso aqui me daria D sigma igual a zero. Me daria uma condição. Então, esse objeto aqui, ele tem traço nulo, ele é simétrico, também de traço, teria 5 componentes, menos 1 a 4. Eu teria agora que tirar as duas condições dele. Por exemplo, se eu tivesse alguma coisa como Laplace, quando eu contrair esse cara, se eu contrair com J, você teria alguma outra condição que eu pudesse reduzir. Se botasse assim, uma coisa simétrica contraída com insimétrica no. Oi? Só que aí. Oi, desculpa, que eu não estou entendendo. Se eu pegasse alguma coisa assim, ó, DI, seria o Epson, né? Caso que ele mataram, entendeu? Pegar as duas derivadas que são simétricas e contar isso. eu teria que. Simétrico. Só que era do zero. Vocês me dão um minutinho só. Eu vou lá na minha sala, que eu acho que eu tenho um papel lá que eu já andei pensando sobre isso há um tempo atrás. Eu vou ver se eu acho. Eu desliga um instantinho, eu vou trazer o papelzinho para não perder tempo.